Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia a Mais. Esse podcast dá início à nossa apostila 2, a nossa revisão da apostila 2. A apostila 2 é esta que nós vamos contemplar histologia, taxonomia e sistemática e embriologia. Este primeiro podcast 22 do nosso podcast, nosso capítulo, 22, ele vai falar sobre o início de histologia. Então, temos que lembrar que os tecidos na histologia são divididos em 4. Tecido epitelial, que reveste, protege, e tem a função glandular de secreção. Tecido conjuntivo, que preenche, une, forma o sangue e sustenta, como os ossos, por exemplo. Tecido muscular, que gera movimento, promove a locomoção e a sustentação do corpo. E, finalmente, o tecido nervoso, que gera estímulos, interage e integra o corpo com ele mesmo e com o ambiente. O foco deste podcast é para falar sobre tecido epitelial. Lembrando que ao longo dos tecidos, principalmente tecidos conjuntivos, nós vamos encontrar tipos de fibras diferentes, como fibras de colágeno, fibras reticulares e fibras elásticas. Fibras de colágeno é para preenchimento e resistência, fibras reticulares é para preenchimento e uma sustentação delicada, apoio para os epitélios e para as células de modo geral, e as fibras elásticas, como o próprio nome já diz, promove elasticidade do tecido, ok? Sobre o tecido epitelial, as características básicas, as células são justapostas, ou seja, elas são muito próximas, juntinhas, elas não têm quase nenhum espaço entre elas. Tem aquelas junções oclusoras, oclusivas que evitam espaço justamente para evitar que invasores possam adentrar o organismo por esses espaços. Também tem pouquíssima ou nenhuma substância intercelular. Substância intercelular é o que preenche os espaços entre as células. Logo, se ela é justaposta, ela não tem substância intercelular. Não possui vasos sanguíneos, por isso a nutrição é feita por difusão a partir do tecido conjuntivo subjacente, que é um local que nós chamamos de lâmina basal, onde estão as células epiteliais responsáveis pela produção de novas células, por mitoses consecutivas que fazem novas formações de células, como os queratinócitos, por exemplo. Apresenta receptores de frio, Krause e calor, Ruffini, além de terminações nervosas livres que promovem sensação de dor. Lembrando que na ponta dos dedos, geralmente, são os locais onde mais temos receptores de tato, por isso temos uma sensibilidade um pouco maior. Então, para lembrar o macete, frio, receptor de Krause, estou com frio, estou tremendo, Krause, estou com frio, Ruffini, Ruff, estou com calor. Então, esse seria o macete para lembrar de Krause e de Ruffini. Em algumas regiões, torna-se muito úmida e capaz de fazer absorção, recebendo o nome de mucosa. Então, no interior das bochechas, no intestino delgado, na região interna das narinas, nas pálpebras, na região da uretra, na região do reto, são regiões que apresentam pele úmida, pele capaz de realizar absorção. Essas regiões são chamadas, então, de mucosas, ok? Lembrando das funções, nós vamos falar primeiro do tecido epitelial de revestimento e depois o glandular. De revestimento, protege o corpo externamente contra os agentes físicos, químicos e biológicos, como radiação, vírus, bactérias, atrito, e outros tipos de substâncias que possam causar problemas se adentrarem o corpo. A barreira do tecido epitelial é a primeira que eles vão enfrentar. Revestimento, absorção, revestimento interno do intestino, como eu falei, é uma outra das funções do tecido epitelial de revestimento. Sobre a epiderme, é importante lembrar também que existe um tipo de célula chamada de melanócito, que lembra um polvo. O melanócito está na base da epiderme, próximo à lâmina basal, e de lá, com seus tentáculos prolongamentos, ele produz melanina, a partir da tirosina, do aminoácido essencial natural tirosina, e distribui essa melanina para os queratinócitos, que vão posicionando essa melanina na região do alto do núcleo para proteção contra a radiação ultravioleta. Lembrando que os queratinócitos são os maiores em relação ao número, são as células mais numerosas da epiderme, produzindo queratina, que é a proteção contra a desidratação e o atrito, e quando esses queratinócitos estão completamente tomados, eles morrem e são preenchidos totalmente, formando a camada córnea, ou camada de queratina da pele.
ok? Os epitélios podem se classificar, o epitélio de revestimento ainda, quanto ao número de camadas, sendo assim uma célula simples, estratificado e pseudoestratificado. Simples, quando apresenta quando apresenta somente uma camada de células, exemplos capilares sanguíneos. Estratificado apresenta várias camadas de células, por exemplo, a epiderme, estratos celulares, tá? Extrato com S. Pseudoestratificado, uma única camada de células em alturas diferentes, os núcleos posicionados em alturas diferentes, de modo que proporciona um aspecto de mais de uma camada. Quando a gente olha no microscópio, observa com cuidado, aparenta 2 ou 3 camadas, quando na verdade é uma única camada de células. Exemplo, o epitélio da traqueia. Tá? Nesse caso, o epitélio da traqueia, além de ser um epitélio pseudoestratificado, ele também é ciliado, tá? E tem um tipo de célula especial chamada célula caliciforme, que é responsável pela produção de muco, que vai lubrificar e proteger as nossas vias aéreas, tá bom? Ainda o epitélio de revestimento, quanto ao formato das células, posso classificá-lo em pavimentoso, quando as células são achatadas, lembrando um pavimento, como nos capilares sanguíneos e na epiderme. Cúbico, o nome já diz, em forma de cubo, exemplo nos túbulos coletores dos rins. Cilíndrico, prismático ou colunar, são 3 nomes para o mesmo tipo celular, tá? Que são células mais altas que largas, encontradas no intestino delgado. E o epitélio de transição. Transição geralmente são para órgãos que acabam variando o seu volume, como por exemplo a bexiga urinária. Esse epitélio de transição, ora, ele é globoso, é uma célula mais arredondada, e quando a bexiga urinária está cheia, ela tensiona as paredes da bexiga, promovendo, né, um estirão ali dessa célula, a tornando pavimentosa. Tá? Então, a bexiga urinária é o principal exemplo. Sendo assim, nós podemos classificar alguns locais do corpo de acordo com o número de camadas e o formato das células. Por exemplo, os túbulos coletores dos rins, nós vamos ter um epitélio simples cúbico. Ok? O intestino delgado, nós temos um epitélio simples, cilíndrico, com células caliciformes, que também vão ajudar na lubrificação da luz do intestino delgado. Na bexiga urinária, nós temos um epitélio de transição. O epitélio de transição não é necessário classificar o número de camadas, porque ele sempre vai ser estratificado. Tá? Temos também o epitélio simples pavimentoso lá nos rins, na chamada cápsula de Bowman, que é uma estrutura do néfron, tá? E entre outras classificações a respeito do epitelial de revestimento. Beleza, gente? É só unir aí essas classificações que vai dar tudo certo. Sobre o epitelial glandular, é importante saber que as glândulas são originadas do tecido epitelial. Seja ela uma glândula exócrina, endócrina ou mista, tá? Elas têm em comum vir do tecido epitelial. A diferença é que a glândula exócrina permanece conectada ao tecido que a originou, enquanto a glândula endócrina perde essa conexão, perde esse ducto e passa obrigatoriamente a ter que secretar dentro do sangue. Então, as 3 classificações: exócrina, quando a glândula permanece ligada ao epitélio de revestimento através de um ducto, isto é, um canal que leva à secreção. Endócrina, quando uma glândula perde a ligação com o epitélio e passa a eliminar as secreções diretamente na corrente sanguínea. E tem ainda as glândulas mistas ou anfícrinas, que são glândulas que possuem uma parte exócrina e outra endócrina, que nós vamos citar logo a seguir. As glândulas exócrinas possuem 2 partes, uma delas é formada pelo ducto, que apenas conduz a secreção, e outra delas é a chamada porção secretora ou adenômero, que produz também a secreção. Tá? Então, o ducto conduz e o adenômero produz, ok? Não confunda, tudo bem? Dentre essas glândulas, nós podemos citar as glândulas sebáceas, sudoríparas, salivares, gástricas, intestinais, lacrimais, dentre outras que produzem secreções exócrinas, ok? Temos as endócrinas, que não possuem ducto, secretam diretamente na corrente sanguínea, e essas glândulas endócrinas podem ser classificadas como cordonal ou folicular. Cordonal, a porção secretora forma cordões ao redor dos vasos sanguíneos, como as ilhotas de Langerhans no pâncreas, a hipófise e o córtex da glândula adrenal. E a glândula folicular, endócrina folicular, é quando a porção secretora forma um folículo, ou seja, uma estrutura arredondada que armazena o hormônio e elimina a secreção na corrente sanguínea. Um exemplo clássico é a tireoide como glândula endócrina folicular. Tá bom?
Temos ainda a classificação das glândulas mistas ou anfícrinas. Anfi quer dizer duas, né? Anfíbios, duas vidas, anfícrina, duas secreções. Tá? O pâncreas. Os ácinos pancreáticos secretam suco pancreático, que é a porção exócrina, enquanto as ilhotas de Langerhans secretam insulina e glucagon, que é a parte endócrina. Nos testículos, secretam testosterona, que é a parte endócrina, e os espermatozoides, que é a porção exócrina. Ovários secretam estrógeno e progesterona, porção endócrina, e os óvulos ou ovócitos, que é a porção exócrina. E por último, o fígado, que é um órgão glândula que secreta a bile, exócrina no intestino, e o colesterol endógeno, o colesterol natural produzido pelo corpo diretamente na corrente sanguínea. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado deste nosso capítulo de podcast. Levamos aí mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Então, é um tempo bom para que vocês possam ouvir, revisar. Qualquer dúvida, me mandem mensagens, tá, pessoal? Vocês podem me encontrar no Instagram, @biologia_mais, @biologia_mais, beleza? Travou aqui. Podem me chamar no Instagram, vocês podem me chamar no Instagram, no próprio link da bio, tem um link lá de acesso ao WhatsApp, ao Telegram, todas as redes sociais do Biologia Mais, vocês podem entrar em contato comigo para qualquer dúvidas ou sugestões. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau!